Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Rujam o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e todos cantem de júbilo, júbilo os montes. E na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Vamos ficar de pé, irmãos, para contarmos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo e alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Chamai a sua plenitude, todos que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantam, de júbilo todos os montes. Na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Mulheres, novamente. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Todos. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Alguém poderia, irmãos, poder sentar? Alguém poderia falar uma maravilha que Deus fez hoje, em poucas palavras? Eu vou começar. Eu respirei quando eu... Alguém mais? Tem alguém? Livramento, não é isso? O que seria de nós se Deus não tivesse nos livrado, né, de tudo isso? Mas, opa, saúde. Nossa, eu que o digo. Obrigado, Senhor, também. Deus nos permitiu que nós chegássemos aqui hoje para cultuá-lo. Amém. Oi? O sol da manhã, né? E ele é tão bondoso que ele deu um sol para cada um. E é o sol que até as estátuas estão se abanando, né? Olha o Francisco.
aqui. Nós reclamamos do calor, né? Mas o sol, ele é primordial para a gente, né? Para a O vida, Senhor né? O criou Senhor tudo sabe. que Ele criou. Às vezes a gente reclama, mas Ele criou com um propósito para atender uma necessidade nossa, né? Amém. E às vezes a gente não agradece por isso. Essa mente, e o nosso Deus, com o nosso cuidado, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E por isso que nós, todos os dias, louvamos a Deus, porque Ele cumpriu essa promessa. Sabemos que mais de 2000 anos, aproximadamente, olha a Conceição querendo falar. Tem alguém? Tia Raquel? Fidelidade de Deus, né? E sabemos que Deus vai cumprir, né? Está chegando os finais dos tempos e a promessa de Israel será cumprida. Sabemos disso. Amém. Então, como eu estava falando, Jesus, em João, principalmente, Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós. Para o que no versículo 2 disse, mas todo aquele, né? Israel vai se acertar com Deus ainda. Está chegando o dia, está chegando a hora da vinda do nosso Deus. E mais a todos quanto receberam, tanto judeus quanto gentios, que somos nós, aqueles que creram em Deus, no qual foram chamados por Deus, eleitos por Deus, vão ouvir a voz do pastor, estão aqui para louvar o nosso Deus. E a canção, assim, a luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse ver, né, as promessas de Deus se cumprindo, somente há 2000 anos atrás, e se cumpre hoje em dia também. Luz do mundo vieste
Semana toda, pastor Reinaldo, tome seu lugar, que é de direito, de fato de direito. E obrigado, viu, o Emanuel. Olha só como é bom de um servo pronto para toda boa obra. Estava aí, não ensaiou não, aquelas nossas canções, mas o soldado estava no quartel e ele deu conta do recado. Muito obrigado, viu, Emanuel, que Deus te abençoe ricamente na sua vida espiritual, que contempla também a vida material aqui. Que Deus te abençoe. Sonda-me, ó Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Muita gente quer ser transformado segundo a mentalidade do mundo, né? Mas lá em Romanos 12, Paulo exorta a igreja a transformar pela renovação da mente, da vontade de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na vontade de Deus. Então, a primeira parte aqui, eu gostaria de ouvir as vozes femininas com a Isabel, tá bom? Que parece-me que estão em quantidade também, né? Eu notei aqui nos cânticos anteriores que as mulheres, nada contra os homens, que também estão muito bem, mas as mulheres cantaram maravilhosamente bem. Então, vamos começar essa canção com as vozes femininas.
agora, irmãos, e agora nem precisa, não sei por que Deus tem nos ajudado, tem tocado no coração dos irmãos, que eu não preciso nem fazer aquele, olha, irmão, vamos acalmar, vamos ficar em silêncio, que vamos ouvir a palavra de Deus, porque os irmãos já estão fazendo isso. Isso já está nascendo no coração dos irmãos. Então, vamos ouvir agora a leitura sequencial. Eu vou chamar um casal aqui conhecido, pode vir, pastor Edgar e esposa. O pastor Edgar vai ler os ímpares e a irmã Keila vai ler os pares, tá? Bom, irmãos, como falou o irmão Francisco, vamos ter nossa leitura sequencial e ela está em Tiago, capítulo 2. Os homens vão ler comigo os ímpares e as mulheres vão ler com minha esposa os pares. E vou pedir para todos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, os homens começamos. Verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, entrados de luxo, e entrar também alguns andrajosos. E tratardes com deferência o que tem os traços de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e decirdes ao pobre, tu, fica ali em pé, aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para seres ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrestam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser,
Ide em paz, aqueçai-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pela fé. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, tudo e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Posso orar? Oremos. Amado Deus, mais uma vez, muito obrigado pela tua palavra, Deus, e nos ajuda para nós ter uma fé viva que mostre a todos que nós não só cremos em Deus, mas que também Ele governa nossos corações. Graças, Deus, por todos os irmãos aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Acredito que todos são de casa, né, Diego? Tem um. Eu não estou vendo. Temos uma irmã aqui, né? Irmã Raquel, quem é? Nossa. Sua. Ah, irmã Iracema. Ok. Já veio aqui, né? Temos o Diego também chegando aqui do exterior, junto com o pastor Samuel. Conseguiram chegar a tempo para o culto. O pastor também, o pastor Renato também, né? O pastor seu foi também? O Daniel sempre está aqui, não, agora ele não está aqui não, mas ele também foi para o exterior hoje, mas graças a Deus também é uma bênção, né? Voltaram, na graça de Deus também é uma maravilha. Irmãos, irmã Iracema e a irmã Raquel ali falando, nossos cultos, né? Naqueles horários de sempre. Então, se quiser, viu, irmã? Que quiser para o culto de oração, juntar com a nossa irmã em Cristo, Conceição, aí para o... Sejam bem-vindos também para o culto de oração, né? Eu não vim nesse culto de oração mesmo, por outras questões, mas o pastor Renato estava aqui, né, pastor Renato? Foi muito bom, né? Graças a Deus. A próxima canção também tem já começando a ligação com a pregação da palavra de Deus. Adoramos a Deus, louvamos seu santo nome. E agora pensar em servir a Cristo, e assim como Ele provou seu amor para conosco, e Ele quer que nós sigamos Ele. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. Sua vida entregou na cruz, a fim de
esse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só assim. Estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei. O novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra ser louvor. E o seu amor compartilhar. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só assim. Estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. Assim ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor de meu Jesus. Assim ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só assim. Estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Irmãos, vamos coloca a segunda estrofe aí. Diz assim, vamos só meditar, só repetir na realidade o que diz o verso 2. Vamos lá, todos lendo. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou para mim. Eu vivo agora só para seu louvor e seu amor compartilhar. O refrão. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Jesus deu essa promessa quando ele subiu aos céus, não é isso? Estarei convosco, o quê? Só alguns dias? Não, todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que ele venha e, obviamente, depois, até a eternidade com ele, com Cristo também. Agora, também, nesse momento, vamos louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas. E, para isso, nós vamos cantar um cântico bem antigo, mas também bem propício para este momento. Louvores. Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém, fica bem
o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com a mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e seguir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e seguir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar, com meus lábios para sempre louvar. Boa tarde, irmãos. Nosso momento missionário de hoje, nós vamos conhecer um pouco dos nossos missionários, família Alencar, tá? Essa família tem ali os nomes de cada um, tá? O missionário Wesley, a Lilian, e eles têm 3 filhos, José, Joel e Jair, tá? Eles moram em Portugal. Então, vamos conhecer um pouco do ministério deles, tá? Nós temos aqui um relatório missionário que eles enviaram para a gente do mês de setembro, né? Esse mês agora que acabou de passar. Principalmente, eles têm algumas ações de graças, motivos de gratidão, tá bom? Para quem não sabe, a irmã Lilian, ela padece de diabetes, é isso? Diabetes tipo 2. Então, eles estão agradecendo pela saúde dela, né? E porque eles estão conseguindo achar o medicamento que ela precisa tomar, que nesses últimos tempos estava sendo difícil para ela tomar essa medicação, não estavam achando, mas agora eles estão achando, então esse é um motivo de gratidão. Depois ele agradece também pela recuperação, eles passaram por 2 cirurgias, o missionário passou por uma cirurgia e o filho José também, então eles agradecem pela recuperação dessas cirurgias, tá? E depois eles agradecem também pela oportunidade do ministério com a igreja local que eles têm. Agora, eles estão servindo em Portugal e eles estão orando para ir especificamente a uma cidade chamada Palmeia, tá? Eles estão orando por essa cidade para a implantação de uma igreja lá. Então, alguns pedidos de oração deles são os seguintes. Eles precisam trocar óculos de graus para a irmã Lilian, tá bom? Então, pede para a provisão disso. Também pede para a provisão de Deus para os estudos de Zezé, tá? E dos outros filhos, Joel e Jair. Depois, eles pedem oração especificamente por esse novo ministério que eles vão começar lá na cidade de Palmeia e também para a provisão de Deus por esse novo ministério, por transporte, sabe? E todo o material que ele precisa para começar o novo ministério. E, por último, também pede oração pelo planejamento do próximo ano, planejamento ministerial. Ele já está pedindo oração por esse planejamento que eles vão ter, que eles vão começar ano que vem, tá bom? Então, irmãos, esse é o nosso ministério Wesley. Para quem não conhecia, nós estamos conhecendo agora, tá bom? E vamos orar por ele, por essa família, principalmente pela saúde, né?
diabetes ser uma doença muito forte, assim, muito difícil de lidar com ela, e também pelas cirurgias que eles têm passado, tá? Então, vamos orar. Eu queria pedir para a irmã Conceição, se ela pode orar, pode ser daí mesmo, irmão, tá bom? Aí só orar para o nosso missionário, por favor. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos tem dado vida, Tu nos tem dado condições, e queremos te pedir, Senhor, que Tu seja com a família que está em Portugal. Abre, Senhor, as portas para que eles possam pregar a Tua palavra e que outras pessoas, através deles, venham a Te conhecer e saber, Senhor, que Tu estás querendo levá-los para um lugar melhor do que este que nós vivemos atualmente. Queremos te pedir, Senhor, que Tu guarde a família, principalmente, Senhor, pela saúde da esposa deste missionário e também, Senhor, dos seus filhos. Nós te pedimos e entregamos nossas vidas e as vidas desses missionários em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos ficar alguns minutos na hora da mensagem, sentados. Então, vamos fazer o seguinte: nessa primeira estrofe todos nós vamos cantar, na segunda estrofe as mulheres, aliás, na segunda estrofe as mulheres, na terceira os homens, e terminamos todos cantando a canção, tá certo? Se eu tiver Jesus ao lado E com Ele auxiliado, e por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, por perigos assustar-me, mas em Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida minha principida, na glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Onde quer que for irei. Ó Pai bendito, nós te louvamos, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor, neste momento, ó Deus,
sondasse o nosso coração, ó Pai, e nos ajudasse, ó Deus, a enfrentar as nossas dificuldades, ó Deus, para que possamos andar mais perto de Ti, ó Deus, para que possamos reconhecer nossos erros, para que possamos experimentar a boa vontade que o Senhor tem em nossas vidas, para que o Senhor complete a obra que o Senhor colocou para a gente. Que o Senhor nos ajude a que, nesses momentos difíceis, a enfrentar, ó Deus, de uma forma, com a armadura que o Senhor nos dá, com o Teu Santo Espírito nos orientando, Senhor Deus. Agora, neste momento, prepara nossas vidas para que possamos ouvir a palavra do Senhor, por meio da pregação da Tua palavra, ó Deus, para que possamos ser exortados por meio dela a caminhar e a Te seguir cada dia mais perto de Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, ser conosco, também para com o culto das crianças, na linguagem delas ali, para que elas possam também entender a Tua vontade na vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, pastor Renato. Sem fio. Boa noite, irmãos. Aqueles que nos assistem também pela internet. Uma boa noite. Acho que já é boa noite quase, né? Tudo bem. Pode saltar aí, viu, Jéssica, por favor. Então, nesta noite, nós iremos meditar no tema Seguir a Jesus. E eu peço que você abra a sua Bíblia aí em Mateus. Pode passar? Mateus 16, 24 a 28. Passou não, Jéssica? Esse teu aí passa, esse negocinho aí, né? Passa não, né? Tá bom. Tudo bem. Muito bem. Antes da gente ir para o nosso texto propriamente dito, em outro texto acontece um episódio, vocês conhecem bem, que Jesus, lá em Lucas 18, a partir do versículo 18, pode voltar um pouquinho, vamos começar do começo. Aí, mais uma, vai lá. Pronto, aí. Então, Jesus, o texto de Lucas 18, diz que certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus, respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E aí Jesus continuou: Sabes os mandamentos? Você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E lá na frente Jesus disse: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos nos reunir como igreja aqui neste lugar, com a liberdade que o Senhor nos tem dado em nosso país. Muito obrigado, Senhor, por cada um que aqui chegou. E agora, enquanto meditamos na Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo
fale aos nossos corações e nos ajude, ó Deus, a entender o que significa seguir a Jesus e por que é melhor segui-lo. Essa é a nossa oração para aqueles que também nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso objetivo nesta noite é pensarmos em duas perguntas. O que significa seguir a Jesus? Eu sei que para boa maioria aqui, já tudo está bem simples, né? Já entende isso porque você já segue a Jesus. Então, isso será para você uma ajuda de relembrar e também para que você possa falar para outras pessoas o que isso significa. Porque muitas pessoas às vezes perguntam o que significa seguir a Jesus. Então, é importante que a gente tenha uma forma didática de explicar para as pessoas, nosso trabalho, na escola, nossos vizinhos, amigos, o que é esse negócio de seguir a Jesus. E a nossa segunda pergunta que nós queremos responder é: por que é melhor seguir a Jesus? Se nós estamos seguindo a Jesus é porque nós acreditamos que é o melhor. Ou se você tem dúvida, hoje você vai tirar qualquer dúvida de que você está seguindo a Jesus e essa é a melhor coisa que você está fazendo na sua vida. Ok? Muito bem, então você já tem um resumo da nossa pregação e agora vamos continuar. Vamos começar com a primeira pergunta, né? E aí vamos para o nosso texto de Mateus 16, esse é realmente o nosso texto. Aproveitar que o pastor Genuan já pregou no texto, né? 2 domingos seguidos, e aí a gente fica fácil, porque a gente não precisa contextualizar muito. Você sabe o contexto desse capítulo, né? Jesus vinha, já estava ali chegando próximo, né, do período mais crítico do seu ministério. Você tem os fariseus agora se unindo aos saduceus, coisa muito estranha, porque os fariseus e os saduceus, eles não se davam. Porque os fariseus, eles criam no sobrenatural, nos anjos, na vida eterna. E tudo que a palavra de Deus diz no Antigo Testamento. Os saduceus não, era um grupo de sacerdotes que se tornaram políticos. Eles já não criam muito esse negócio de anjos, ressurreição, essas coisas aí é coisa do passado, agora era política, eles queriam posição. Mas os dois se juntam, os dois grupos, para tentar derrubar Jesus Cristo. Isso é capítulo 16, do 1 em diante, até que eles pedem um sinal. Jesus disse: o sinal, eles querem um sinal do céu, eles não querem um sinal da terra, eles querem um sinal do céu. E aí, Jesus disse: vocês olham aí, vocês sabem interpretar o céu? Quando está assim, vai chover, quando está assim, não vai chover. Esse é o único sinal que vai ser dado para vocês. Isso é uma geração adúltera, perversa. E então Jesus chama, ele vai se afastando mais para dar uma instrução especial aos seus discípulos. Ele está dedicando aqueles últimos dias do seu ministério para trabalhar especificamente com os 12. Então, ele chama-os à parte e faz a pergunta: o que dizem os homens que ser o filho do homem? Aí um vai dizendo, outro vai dizendo, Elias, os profetas, Jeremias, até que ele olha para eles e diz: e vocês? E aí vocês já sabem o que aconteceu, o pastor Genuan já pregou. Mas depois de ouvir da boca de Pedro, que falava em nome dos demais, ouvir a confissão de Pedro, Jesus então começa a explicar para eles que esse Cristo, o Filho do Deus vivo, tinha que morrer. Isso não estava nos planos deles.
a ideia do Jesus morrer. Sofrimento para o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós vamos entrar quebrando tudo em Jerusalém. Os romanos vão sair correndo pelas portas que tiverem abertas. Esse era o plano, essa era a expectativa de todos, até mesmo da multidão que recebeu ele depois com palmas nas mãos. Bendito que vem em nome do Senhor. Eles acreditavam que ele ia varrer Roma de Israel e instaurar o reino messiânico para sempre. Então ele vem com essa conversa que vai morrer. E aí você sabe já que Pedro tentou fazer, tentou dissuadir Jesus. Tem pena de ti mesmo, Senhor. E aí Jesus o repreende, porque estava se deixando usar por Satanás. E aí chegamos no nosso texto que diz assim, versículo 24, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui nós temos uma explanação clara e precisa, direta e didática, do que significa realmente seguir a Jesus. Aqueles discípulos, como grande parte das pessoas que estavam ali à volta, que estavam seguindo a Jesus, aquelas multidões, eles tinham uma perspectiva errada do que significava seguir aquele homem. Então aqui ele coloca as cartas na mesa. Ele explica para eles, bem claramente, para que não reste dúvida, para que ninguém diga ali, eu fui enganado, eu vim para esse negócio enganado, me disseram uma coisa e é outra. Não, com Jesus não era assim. Jesus não se preocupava em encher prédios de pessoas, em aglomerar pessoas em sua volta. Ele se preocupava em que elas entendessem o que realmente significava seguir a Ele. Então, aqui ele deixa bem claro. E a primeira pergunta que nós vamos responder, baseado na resposta de Jesus Cristo, aqui, é o que significa seguir a Jesus. E olhando ali, pode passar, Jéssica, por favor, nós vemos primeiro que seguir a Jesus, letra A, significa ser discípulo. Porque você olha aí no versículo 24, disse Jesus a seus discípulos. Ele está se dirigindo aos seus discípulos. Ele não está falando com os fariseus, nem com os saduceus, que os estavam criticando ali, pedindo um sinal. Eles não queriam ver um sinal. A última coisa que eles queriam ver era um sinal do céu. Então, eles estavam ali só para tentar pegar Jesus em algum erro, sempre assim. Então, Jesus não está falando com eles. Jesus não está falando com aquelas multidões anônimas, povo sem nome, a multidão. Jesus está falando diretamente com os seus discípulos. E lá na enciclopédia da Bíblia tem uma definição interessante de discípulo. Tem muita coisa lá, mas essa parte eu sublinhei para a gente entender assim, uma explicação bem simples da palavra discípulo. Todos os discípulos de Jesus eram aprendizes aos quais era exigido que obedecessem a sua palavra. Está dizendo lá. Jesus sempre diz, se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos, e aí vocês serão os meus discípulos. Então, significava obedecer a sua palavra. Isto significava não apenas que eles ouvissem o que ele dizia, mas também que tinham de adotar os seus ensinamentos como seu modo de vida. Eles tinham que viver
como ele. Eles tinham que andar com ele. Por que Jesus os leva com ele para todo lugar? Eles tinham que olhar para a vida dele. Eles tinham que imitar ele. E eles aprenderam de tal maneira que quando Pedro está esquentando as mãos lá no fogo, lá no pátio da casa do sumo sacerdote, as pessoas o reconhecem. Dizem, você andou com ele, você parece, você fala parecido com ele. Então as pessoas começaram a identificar os discípulos de Jesus, de maneira que, em certo ponto, chamaram até eles de cristãos, né? Pequenos cristos, era um modo pejorativo de falar, não era elogio, na verdade era esses cristozinhos aí, é mais ou menos isso. Mas aí o nome pegou, e aí a gente acabou, até hoje nós também nos chamamos cristãos, né? Mas o fato é que seguir a Jesus é para discípulos. Jesus não está esperando que qualquer pessoa o siga. Ele sabe que quem vai segui-lo são os seus discípulos. Então não adianta a gente achar que todo mundo vai, às vezes você vai falar de Cristo para alguém, aquela pessoa não vai querer. Para seguir a Jesus, tem que ser discípulo. Aqueles que estão andando com Ele, que estão querendo ouvir a sua mensagem, obedecer, imitá-lo. Então, seguir a Jesus é para discípulos dele. Mas então, ele continua. Letra B diz, seguir a Jesus significa escolha. E eu tenho que registrar aqui que essa pregação, essa foi feita eu e o Judá. Nós fizemos essa pregação aqui. Na verdade, ele pregou essa pregação primeiro do que eu. Pregou na Guiana, certo? Então, nós fizemos juntos e eu disse, olha, não vou pregar aquela mensagem que a gente fez, né? E foi muito bom ouvir ele pregando essa pregação, né? E eu aprendi muito e aqui estou trazendo para vocês essa pregação pai e filho que fizemos aqui, tá certo? Muito bem. Ele diz mais, se alguém quer vir após mim, ou seja, seguir a Jesus significa escolha. Ele não está obrigando, vocês vão vir após mim sim, vou pegar pela sua orelha, não. Se alguém quer vir após mim, é uma escolha. E nós vemos isso no episódio do jovem rico, porque Jesus, ele dá para ele a opção. Ele diz, olha, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus diz, você sabe os mandamentos. Ele vai e diz, mas eu tenho cumprido isso desde a minha juventude. Então Jesus diz, então só te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, que você acha de mais importante, dá aos pobres e vem e me siga. Mostre que eu sou um bom mestre de verdade. Você não diz que eu sou um bom mestre, bom é só Deus, Jesus diz. Se você acredita que eu sou realmente esse mestre, como Nicodemos disse lá, né, vindo da parte de Deus, então, troque o que você tem por mim, para me seguir. E ali Jesus não o obrigou, Jesus deu a ele a escolha. E ele escolheu ficar com as suas riquezas, porque para ele era mais importante. É importante dizer que Jesus não é contra as riquezas, certo? Mas o fato é que nós temos aqui um homem, em Lucas 18, um homem que chega-se a Jesus assim meio que não levando ele muito a sério. Ele queria só ouvir de Jesus que ele estava bem. Não, você não precisa nem me seguir, porque você já anda muito bem. Só que ele tinha um problema. Ele tinha um ídolo em seu coração, chamado riquezas. Então Jesus o desafia. Troque o seu ídolo por mim. E ele não aceita.
porque é uma escolha. Lá em Mateus 11, 28 e 29, nós temos um convite. Lá a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um convite para todos. Está sentindo cansado, sobrecarregado nessa vida? Não aguenta mais viver lutando com as suas próprias forças contra o pecado e vendo a sua vida cada dia mais voltando-se para longe de Deus? Jesus então diz: vinde a mim, eu sou a solução para você, eu sou o alívio para a sua alma, você vai achar descanso. Troque o seu fardo pelo meu, o meu é leve. Troque o seu jugo, você conhece o jugo, né? Aquela, a gente chama de cangalha, né? Lá no Nordeste. Você coloca nos bois, né? É interessante que não é cangalha, não, minha filha? Tá bom. Jugo. Minha esposa disse que é jugo. Tá bom? É jugo mesmo. Canga, né, irmã? Olha aí, a Raquel me salvando. É isso mesmo, Raquel. É isso mesmo. Canga. E aí, é interessante porque quando você colocava, tinha que ser, assim, geralmente era colocado em 2 bois, assim, já experientes. Porque eles iam tranquilos, 2. Mas quando você colocava um boi mais jovem com o outro, aquele jovem queria ficar atrapalhando, né? E ele sofria porque o jugo, ele machucava o pescoço do boi. E levava um tempo para ele se acostumar com aquilo. Então Jesus, o que ele está dizendo é o seguinte: chega aqui, que o meu jugo é leve, não vai pesar, não vai machucar você. O jugo que você está levando é ruim, é o jugo do pecado, está te maltratando. Vem andar ao meu lado, toma sobre ti o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso. E aí nós vamos andar juntos. Então Jesus está convidando aqui. Ele não está obrigando: mas eu não gostei. Eu não quero esse negócio de Jesus, não é para mim, não tem problema. Você tem a escolha. Não, eu acho que os que estão aqui porque querem estar aqui, querem seguir a Jesus, querem adorar o Senhor. Foi uma escolha que nós fizemos. Então, esse mesmo convite ele está estendendo a todos. Seguir a Jesus é uma escolha, significa uma escolha. É para os seus discípulos e é uma escolha. Pode continuar. No versículo 24, ainda, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos aqui um tal de negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. São coisas que não parecem muito atrativas nos dias de hoje, né? Porque hoje a psicologia dos nossos tempos é: seja feliz, né? Faça o que você gosta. Não se negue fazer as coisas, não se negue as suas vontades, não negue nada a você mesmo. E assim tem muita gente ensinando as crianças assim também, para as crianças, tem que dar o que o bichinho quer. Vai lá. E você dá tudo que ele quer, um dia você tem alguém que não respeita ninguém, não sabe viver sob autoridade, porque acha que tudo que você quer tem que ser satisfeito. Essa é a mensagem da nossa época. Satisfaça-se a si mesmo. Satisfaz o que tu quer. E aí vem Jesus com essa proposta: negue-se a si mesmo. Mas e os meus sonhos? Ele disse:
troque pelos meus. É a proposta. Foi o que ele fez para o rapaz lá. Ele tinha os sonhos dele, ele tinha as riquezas dele, os planos dele. Jesus disse, vem comigo, troca o teu sonho pelo meu e vem viver o meu sonho para você. Ele não quis. Negar a si mesmo. Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, você sabe Paulo, né? Paulo era um jovem promissor, de uma família que tinha condições, porque apesar de ter nascido em Tarso da Cilícia, longe de Israel, ele nasceu num lugar de pais judeus, ou seja, ele foi ensinado na palavra de Deus desde pequeno, nasceu numa colônia romana, ou seja, ele recebeu a cidadania ao nascer, como alguém que nasce na Venezuela, um brasileiro nasce na Venezuela, tem cidadania venezuelana, nasce na Guiana, tem cidadania guianense. O fato é que ele tinha dupla cidadania. E aí os pais o enviam para estudar em Jerusalém, na melhor faculdade que existia, que era os Pés de Gamaliel. Não era o nome da faculdade, não, era o professor, chamava Gamaliel, e eles diziam que os alunos estudavam ali, né, diziam, eu estudei aos pés de Gamaliel. Então, é como se tivesse mandado ele para Harvard. Então, ele foi para Harvard, de Israel, e ele estava ali estudando aos pés do melhor professor de Bíblia e judaísmo que existia. E ele está ali. E agora, num belo dia de sol, ele resolve perseguir a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Jesus, então, faz ele ficar cego e o chama para segui-lo. Aquele homem, Jesus, ele fez ele ficar cego, depois falou com ele, né? Olha, você é um vaso escolhido, mandou Ananias dizer para ele, eu estou chamando você para sofrer pelo meu nome. E depois Jesus deu a visão para ele. Se ele se levantasse ali e dissesse, não dá para mim, eu creio que o Senhor não iria fazer ele ficar cego de novo, não. Se ele tivesse virado as costas e ido embora, eu entendi, eu não vou mais perseguir a igreja, porque aí sabia que podia matar ele, né? Mas eu não quero esse negócio de sofrer pelo seu nome. Mas não. Ali mesmo, na cidade de Damasco, Atos capítulo 9, ele começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. E uma das primeiras cartas que ele escreveu foi essa carta aos Gálatas. E lá ele diz, olha, ele conta o testemunho dele, porque os irmãos tinham medo dele, o pessoal nem acreditava. Esse era o que perseguia a igreja, capítulo 2 ele conta isso. Agora ele está pregando o evangelho. Acho que esse capítulo 1 ainda. E aí o que acontece? Ele diz lá, olha, eu estou crucificado com Cristo. Eu já não vivo. É Ele que vive. Ele vive em mim. É o viver dele em mim que agora importa. Ah, mas Paulo e a sua carreira promissora de rabino em Jerusalém, tudo isso eu considero perda por causa de Cristo. Ele diz lá em Filipenses isso. Eu considero tudo isso como refúgio, como lixo, comparado com a sublimidade de seguir a Cristo, do conhecimento de meu Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele negou-se a si mesmo. Ele negou-se a si mesmo. Então, seguir a Jesus significa renúncia. Renunciar coisas que às vezes nós não queremos, mas é isso que significa. Está escrito aí. Eu vejo assim, pelo menos. Eu acredito que você consegue enxergar também. Negue-se a si mesmo. O que isso significaria, senão começa
a deixar que eu dirija a sua vida, e não você mesmo. Renuncie-se a você mesmo. Renuncie o trono. Nós reinamos por muito tempo, então Jesus diz, renuncie o trono, deixa eu sentar no trono da sua vida. E dizer como é que vai ser daqui para frente. Isso é difícil, não é? Mas esse é o convite. Pode passar. E tem uma tal de uma cruz também. Porque seguir a Jesus também significa sofrimento. Tome a sua cruz. Que negócio é esse de cruz? E é bom ressaltar que cruz aqui não é o que você está pensando, se você está pensando que eu estou pensando o que você está pensando, certo? E eu vou dizer, não é a sua sogra, não é a sua esposa, nem o seu marido. Ai, não é não? É não. Então pode pedir perdão a ele ou a ela, se você um dia diz, você é uma cruz na minha vida. Né? Não é. Não é aquele menino na sua casa, né, que não lhe obedece. Né? Não é. Não tem nada a ver. É o meu trabalho, eu sei. Não é o seu trabalho. Não é o seu vizinho. Cruz aqui é instrumento de morte. Cruz era a morte mais cruel que os romanos conseguiram imitar, né? Porque eram feitos já antes, e quando eles viram, eles foram dominando tudo, aprenderam esse estilo de execução e implantaram como meio de punir os mais perigosos delinquentes do império. A cruz era uma maneira de matar a pessoa devagarinho. Ela ficava lá, presa com aqueles pregos enfiados nos pulsos e nos pés, lá minguando, às vezes por dias, para que quem fosse passando visse, e botava o título lá em cima, esse aqui é fulano que está sendo crucificado por causa disso. Então era a pior morte que você possa imaginar. E Jesus foi lá e tomou a nossa cruz. Ele foi lá e morreu nessa cruz, dessa maneira. E lá tinha escrito, Jesus de Nazaré, acusação, é o rei dos judeus. Quer ser rei, vai morrer assim. É a mensagem que os romanos estavam passando ali. Quer ser rei aqui, vai morrer assim, porque só existe um rei. Quem é? É César. Se você diz que é rei, vai morrer crucificado nesse rei aqui. Essa era a mensagem. E aí Jesus diz, olha, eu morri. E Paulo vai falar que essa mensagem da cruz, ele diz, 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando Paulo chegava para um grego, dizia, o Salvador, Deus, veio para te salvar. E cadê ele? Ele morreu na cruz. Como assim? Isso é louco? Como? Deuses não morrem em cruzes. Na cabeça de um romano, de um grego, isso não fazia sentido nenhum. E para o judeu, era um escândalo, um tropeço, algo que não podia, porque lá no Antigo Testamento dizia, maldito que for pendurado no madeiro, é maldito de Deus. Como o Messias chegou, ele dizia nas sinagogas, cadê ele? Ele morreu na cruz. Não, o Messias não vai morrer numa cruz. Isso é um escândalo. Você está fazendo a gente tropeçar. E aí Paulo diz em 23, capítulo 1, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos o Cristo que morreu na cruz. E aí ele olha para nós e diz, eu peguei a minha cruz, que na verdade era sua, e fui lá e morri nela. Agora,
pegue a sua cruz e me siga. Mas como assim, Senhor? Mas eu tenho que morrer na cruz? Não, Jesus morreu por você. Então, o que significa isso? Significa que você precisa morrer para você mesmo. Você precisa morrer para você mesmo, para as coisas que você acha que é mais importante do que Cristo. É sofrimento. Mas significa que pode ser que eu seja morto por causa de Jesus? Sim. Pergunte aos nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, na Eritreia, norte da África, mesmo na Colômbia. Eu conheci um missionário que ele nos visitou lá, em Georgetown, e o pai dele, quando ele era menino, garoto, eles eram missionários na Colômbia, e as Farc prendeu seu pai, e por cerca de 2 anos manteve ele preso, né, fazendo chantagem e tal, e por fim, eles o mataram, o missionário. Estava lá fazendo contrabando de droga? Não, estava lá para negócios, para fazer política, nada. Ele estava lá para pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo. Foi preso, foi morto. E esse missionário, ele cresceu, eles saíram de lá, ele cresceu, ele foi estudar, depois se tornou missionário e foi servir dentro das comunidades indígenas do Peru. Ele é bem branco, e ele morava com os índios e ia caçar com os índios, sem camisa, só de calção, porque aquele homem branco no meio dos índios, imagine aí. E ele contou essa história. Ele aprendeu muito cedo, aquele missionário, que seguir a Jesus significa sofrimento. E para o seu pai significou a morte. E aí a gente fica pensando, aquele versículo de Hebreus, né? 12, que vai, capítulo 1, capítulo 2, olha para o autor da sua fé, né? Jesus, o qual suportou a cruz, né? E aí depois ele vai dizer, na vossa luta contra o pecado não tem chegado até o sangue. Sim. Qual é o nosso sofrimento, que a gente pode dizer? É a luta contra o pecado. Esse é o nosso maior sofrimento, é contra nós mesmos. Nosso maior inimigo hoje, eu estou falando brasileiros aqui, que vivemos na liberdade do Evangelho, de um país que nos permite que preguemos aqui, eu estou pregando aqui, não sei nem quem está assistindo, né? Mas estou pregando, estou livre. Provavelmente ninguém vai me prender depois dessa pregação, espero que não. Mas o fato é que nós estamos aqui. Qual é o sofrimento que nós temos? Tem irmãos presos em contêineres, no deserto, no calor altíssimo durante o dia e no frio de matar de noite, simplesmente porque seguem a Jesus Cristo. Tem irmãos em países onde o Evangelho é proibido ser pregado pelos homens, porque por Deus não é proibido em canto nenhum, que estão morrendo. E para nós o sofrimento talvez seja chegar na hora, né? Hoje foi um sofrimento chegar na hora. Quase que eu não chego. Ou sofrimento. Esse é o sofrimento que a gente tem. E a gente tem que estar preparados, irmãos, para sofrer de verdade pelo Evangelho. Talvez não agora, mas pode chegar um momento que você pode ser colocado diante de uma situação em que você pode ter que precisar decidir, poxa, se eu decidir isso, eu vou sofrer. Tem gente que já perdeu emprego por causa do Evangelho, perdeu amigos, perdeu família. Tome a sua cruz. Não sei qual é a sua. Agora, pensando, não sei qual é o desafio que você tem diante de você. Que se você disser, eu quero seguir a palavra de Deus aqui, mas aí vai ter uma cruz, vai ter um sofrimento. Você está disposto, está disposta a encarar isso por Jesus, por aquele que morreu por você? Sigamos então.
Seguir a Jesus significa também perseverança. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me significa movimento, né? Não é ficar parado. Tome a sua cruz e fica aí, parado, paradão, né? Não. Siga-me. Isso significa uma direção, significa que Jesus está nos chamando para ir a algum lugar. Para onde é que Ele está nos chamando? Ele quer que nós o sigamos. Sigamos os seus passos. Isso significa perseverança, exige de nós foco, exige de nós decisão todos os dias. Porque tem dia que a gente acorda e a gente não tem vontade de seguir a Jesus. É difícil. É difícil seguir a Jesus no seu casamento, eu sei como é que é. Com os seus filhos, seguir a Jesus na educação dos seus filhos, seguir a Jesus no seu trabalho, mostrar Jesus na sua vida. Exige de nós constância, perseverança. É difícil, mas esse é o desafio que ele nos faz. No texto paralelo, lá de Lucas 9, 23, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome quando? Cada dia. Opa, pensei que era só um dia, não, é cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, é algo que nós temos que fazer todo dia. Manhã, segunda-feira, Dia Internacional de quê? Do trabalho, né? Dia Internacional dos Desafios, né? Segunda-feira de manhã, aquele trânsito, aí você acorda atrasado, por algum motivo, e aí tem que levar a menina na escola, levar a esposa no trabalho, e aí você tem que ir também, e aí parece que o trânsito de Roraima parou, e aí você não dá vontade de seguir a Jesus agora, né? Mas nós precisamos todos os dias. Mas eu não estou com vontade de chamar essa mulher de meu amor hoje. Todos os dias. Né? Mas esses meninos estão me tirando a minha paciência, dá vontade de gritar com tudinho e sair, né? Abençoando todo mundo. Né? A cada dia, nós devemos decidir seguir a Jesus. Morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades de pecar. Dá vontade de pecar, rapaz. Tem hora que dá vontade mesmo. Aqui no trânsito, eu nem dirigindo eu estou, né? Mas dá vontade de pecar, né? Mesmo com o pastor Daniel dirigindo. Mas não é com ele, não. É com o pessoal corta na frente. Aí nessa hora, você não fica muito santo. Mas nós precisamos estar lembrando. Essa ali é a nossa provação. Dia a dia. Nossos filhos estão olhando para a gente. Deus está olhando para nós. A esposa está olhando. Nós estamos dando testemunho. Devemos seguir a Jesus. Cada dia, tomar a cruz. Cada dia. Amanhã, tome a sua cruz. Morra para você mesmo. Morra para o pecado. E terça-feira também. E quarta. Até que você chegue no próximo domingo e diga: Paz, essa semana eu morri, ó. Essa semana eu tive que morrer, porque a vontade de viver era grande, vontade de viver os meus pecados, mas eu resolvi morrer para mim mesmo. Eu perseverei. E aí você chega no domingo aqui com aquela sensação de: graças a Deus, o Senhor me deu a vitória em Cristo Jesus. Muito bem. Então, tendo respondido isso, o que significa, eu espero que ficou claro para você, agora nós queremos entender por quê. Rapaz, mas esse negócio de seguir a Jesus não é fácil, não é. Mas por que é melhor seguir a Jesus? Por que não é melhor seguir Mohammed, o Maomé? Por que não é melhor seguir o Buda? Ou o Dalai Lama? Ou seguir algum
desses que estão na internet aí. Tem uns milhares de seguidores, né? Por que é melhor seguir a Jesus? E agora nós vamos ver. Porque Jesus disse, versículo 25, ele diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, é melhor seguir a Jesus porque você encontrará a vida. Vida. Jesus te oferece a vida. Mas que tipo de vida é essa? Mas eu já estou vivo. Mas Jesus, ele oferece uma vida que nenhum desses aí que estão aí na internet ou que morreram já, ele oferece uma vida diferenciada, única. Mateus 16, 25, já lemos. João 10, 27, 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Já pensou? Quanto você pagaria, vou ficar aqui perto da câmera, senão o pessoal não me vê, né? Quanto você pagaria, imagina aí, quanto alguém pagaria se pudesse ter um remédio que dava vida eterna, hein? Daqui você toma, não morre mais, não morre. Quanto? É isso que os homens vêm buscando há muito tempo, né? Algo que possa fazer viver mais, eu quero viver mais. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. É uma vida que é eterna e ela é segura. Não é eu te dou a vida eterna, mas só dá 2 anos de garantia. Não, eu te dou a vida eterna. Você não vai perecer, e ninguém vai te tirar da minha mão. Ou seja, mas se eu quiser sair, você não sai. Nem você mesmo. Depois que você está na mão de Jesus, aí não tem mais saída. Ah, mas não era uma escolha? Mas depois que escolheu, aí você é dele. Por isso que escolha bem, escolha consciente. Porque uma vez que Jesus pegou você na mão dele, ele não solta mais. Você é dele. Essa é a vida que ele te dá. Ah, mas espera aí, esse negócio está alguma coisa errada aí. E o irmão fulano que morreu. E aí você vai lá para João 11, 25. Ainda que morra, viverá. A vida que Jesus te oferece é a vida eterna. Vai além dessa sua vida que você tem agora, sob o pecado. Você tem sono, cansaço, tristeza, dor, sofrimento. Jesus te oferece uma vida que vai durar para sempre. Mesmo que essa sua vida passageira que acabe, seu corpo vai ressurgir para viver para sempre. Um novo corpo, uma nova vida, uma vida eterna, que já começa agora, ela é semeada agora. Ele diz, o Espírito Santo que ele lhe dá, semeia essa vida aí. E quando você morre, você vai ressuscitar. Por quê? Porque ele ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15, ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também, ele prometeu isso. Ele vai vir nos buscar. E os que morreram, 1 Tessalonicenses 4, vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, se você estiver vivo, quando Jesus voltar, nem morrer, a primeira morte você vai morrer. Porque diz que os vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e estarão para sempre com o Senhor. E ele diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras, porque os irmãos estavam tristes, os irmãos de Tessalônica. Porque alguns irmãos estavam morrendo. E agora os irmãos que morreram não vão ver a vinda do Senhor Jesus. Estão todos morrendo. E tinha muita perseguição. E Paulo diz, não se entristeçam, meus irmãos, como aqueles que não têm esperança.
se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará junto com ele os que morreram nele. Essa é a nossa esperança, a nossa alegria. É melhor seguir a Jesus, porque você encontrará a vida eterna. Vida eterna. Mas também é melhor seguir a Jesus, porque você salvará a sua alma. O que aproveita, ele diz, ao homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Lá em Lucas 12, 16 a 21, conta a história de um homem muito rico. Ele semeou e deu uma lavoura, deu uma colheita daquelas que o homem, quando ele colheu, ele disse, agora eu me aposentei. Eu vou agora encher os celeiros, vou armar minha rede, vou dizer para mim mesmo, agora só relaxa. Alma, você só precisa relaxar. Não precisa se preocupar. A aposentadoria já era. Estou livre, não preciso mais trabalhar, ganhei demais. Um homem que vivia só para o material. Mas diz que naquela mesma noite, Jesus conta essa parábola. Diz que Deus o chamou no cantinho e disse, olha, você está louco, porque esta noite ainda vão pedir a sua alma. E tudo isso aí que você semeou, colheu, vai ficar para quem? Você não vai aproveitar isso aí. E aí, no final, Jesus disse, isso é o fim daqueles que são ricos para o mundo, na perspectiva do mundo, mas são pobres diante de Deus. Quem é alguém rico diante de Deus? É alguém que cuida da sua alma. E seguir a Jesus, ele diz que você vai ganhar a sua alma. Você vai ter a sua alma salva. Ele veio para salvar o perdido. Diz lá em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então você quer ter certeza que a sua alma está salva? Você precisa seguir a Jesus. E se você já está seguindo a Jesus, saiba que você está salvando a sua alma. Qual é o preço de uma alma? Quanto vale a sua vida? Você já calculou? Se alguém pergunta, quanto vale a sua vida em dinheiro? Diga aí. Quanto você trocaria a sua vida se alguém me está aqui? Eu estou pagando pela sua vida aqui. Aí você dizer assim, não, minha vida não está à venda não. Não tem nada nesse mundo que pague por a minha vida. É verdade. Tanto que Deus, para que a sua alma não fosse para o inferno, deu a coisa mais preciosa, que Pedro diz, o sangue de Cristo, mais precioso do que tudo, do que pedras, do que ouro, do que tudo, pela tua vida, para que você não tivesse que morrer e vir para longe de Deus. Ele salvou a tua alma. Valeu a vida do Filho de Deus pela tua vida, pela tua alma. Mas também seguir a Jesus é melhor, porque você receberá uma recompensa do Senhor. Mas eu não já tenho a vida eterna? Tem. E Ele não já salvou a minha alma? Salvou. E o que ainda tem mais? Tem mais. Já pensou? Mas eu não fiz nada. Mas Ele fez por você e ainda vai te dar uma recompensa, porque você está seguindo Ele. Como assim? É o que Ele diz. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Lá em 2 Coríntios 5, diz que importa que nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba
pelo bem ou mal que fez através do corpo. Jesus voltará e Ele vai te chamar, e Ele vai te dizer, como diz lá em Mateus, capítulo 25, quando Ele bota as nações, e Ele vai dizer para os que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive enfermo ou preso e foste me visitar. E aí eles vão perguntar: mas quando foi que fizemos isso, Senhor? Quando fizeste a cada um desses, do mais pequeno dos meus irmãos. Isso é recompensa. Ele é o galardoador dos que o buscam, diz lá em Hebreus. Ele é galardoador. Ele presenteia. Aí tem muita coisa lá em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, né, os vencedores. Ao vencedor vai sentar no meu reino, ao vencedor vai ganhar uma pedrinha branca com um novo nome, ao vencedor vai ganhar a coroa da vida, tudo isso. Mas a gente já tem a vida eterna, mas a gente já tem a nossa alma salva em Cristo, mas Ele faz questão de ainda te premiar por seguir a Ele. Ah, mas eu não mereço isso. É verdade. Mas Ele é assim. Nosso Deus é assim. Por isso que é melhor seguir a Jesus. Porque nesse mundo, além de ser difícil você galgar alguns degraus, ainda tem alguém, às vezes alguém querendo puxar o teu tapete, né? E às vezes você se esforça tanto e até chega lá, mas a recompensa não é bem aquilo que você talvez esperava. Reconhecimento real você vai ter por seguir a Jesus. Você quer reconhecimento, alguém vai reconhecer você, siga a Jesus. Siga a Jesus. Isso, pode passar. Entendeu? E é melhor seguir a Jesus porque você verá o reino de Jesus Cristo, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há aqui, digo-vos que alguns há, dos que aqui estão, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui é o que ele fala lá em Apocalipse, capítulo 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Já pensou? Ele está falando para a igreja do Senhor lá. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono, você vai ver o reino de Deus. E você não vai ver o reino de Deus lá do finalzinho da multidão, não. Que nem que você vai para aquelas programações, tem muita gente, aí o palco está lá, não sei onde, você está lá no fundão, ou um jogo de futebol, né, pastor? Você vai, às vezes o dinheiro não é muito, você compra ali e não dá para comprar aí você fica lá longe, não dá para o jogador está todo miudinho. Aqui não. É como se Jesus dissesse: você vai sentar aqui comigo no banco do técnico. Você vai ficar ali, ó. O técnico aqui, você sentado no banco. Se você quiser se levantar e olhar assim no campo, você vai poder ver. Você vai subir no palco. Você vai sentar no trono. É isso que Jesus está dizendo. Você vai reinar comigo. Diga aí quem é nessa vida que oferece a você algo melhor do que isso. Só Jesus Cristo. Só seguindo a Jesus, você vai ver o reino do Senhor Jesus. Aqueles que não querem seguir a Jesus, mas também não vão ver. Vão para outro lugar. Está lá no próprio Mateus 25, fala disso. Alguns vão para a vida eterna, outros vão para o castigo eterno, porque simplesmente decidiram não seguir a Jesus. E aí a gente chega na nossa conclusão. Então, nesta noite, nós respondemos duas perguntas. Primeiro,
O que significa seguir a Jesus? O que significa seguir a Jesus? Letra A, significa ser discípulo. Muito bem. Letra B significa escolha. Letra C significa renúncia. Próximo. Significa sofrimento. E significa perseverança. E isso é o que significa seguir a Jesus. Mas eu ouvi por aí outras coisas, não. O que você ouviu por aí, eu não sei. Mas o que a palavra de Deus ensina é isso. Que é a boca do próprio Senhor Jesus Cristo falando. E nós também respondemos à pergunta, por que é melhor seguir a Jesus? Nós vimos que é melhor seguir a Jesus porque você encontrará a vida. Vida o quê? Eterna. É melhor seguir a Jesus porque você salvará a sua alma. Tem coisa mais valiosa que a sua alma? Não, né? É melhor seguir a Jesus porque você receberá uma recompensa do Senhor. E por último, é melhor seguir a Jesus porque você vai ver o reino de Jesus Cristo. Lá do fundão? Não. Sentado com Ele no trono. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta noite podermos relembrar o que significa e o porquê é melhor seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas verdades aprendidas nesta noite estejam conosco, Senhor, todos os dias, para que cada dia nós tomemos a nossa cruz, nós morramos para o pecado, para a vontade de fazer coisas erradas, e vivamos para o Senhor, deixemos a Tua glória ser vista em nós, pelos nossos familiares, amigos do trabalho, da escola, vizinhos, ó Deus, que não vivamos mais nós, mas que Tu vivas em nós, dia a dia, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Quando o pastor falou do fundão, eu já acordei um pouco. Eu fiquei meio assim, mas não, e tal, era outra coisa. Né? Irmãos, a nossa igreja, acho que está tudo certo, né? As mulheres, a Isabel me falou que tem alguma coisa aí, tá? Aquele nosso confraternização do final, como temos feito nos domingos anteriores. Mas agora vamos às questões mesmo já... Opa, estão falando de acampamento ali. O acampamento, pastor Samuel, você tem alguma coisa do acampamento aí? Pastor Renato, eu só sei que tem a data ali, né? A data está aí. E a Isabel é para dar inscrição, né, Isabel? Então, eu acho que a Isabel é a pessoa mais certa para falar sobre esse acampamento aí. Eu creio que no seminário tem uma disciplina, todo pastor estuda, como ser uma bênção para as suas ovelhas. Né? Deve ter, porque todo pastor é uma bênção do sentido da palavra. Pastor Genuan marcou e viajou. Entendeu? Viajou sexta-feira. E todo mundo me perguntando a taxa. Né? Então, nós teremos... Até a véspera do acampamento, porque o nosso acampamento, segundo ele idealizou, vai ser uma coisa simples, só com a gente mesmo, como somos poucos, é mais simples de organizar, e nós estaremos recebendo a taxa na próxima semana. Provavelmente, a gente vai divulgar o Pix da igreja para que você deposite com o nosso lindo tesoureiro aqui, que está me olhando assim, meio perdido, mas... E